Paz do Senhor, meus irmãos, boa noite, tudo bem? Vamos iniciar a nossa mensagem de hoje, sexta-feira, dia 10 de abril de 2020. Estamos iniciando a palavra nessa sexta-feira da paixão, a paixão de Cristo, amém? E em João 3,16 está escrito: porque Deus amou tanto o mundo que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Essa mensagem para você, para que você também creia naquele que deu a vida por nós, aquele que abriu mão da sua própria vontade para fazer a vontade do Pai, se entregar por nós. Amém? E eu quero, nesse momento, estar orando pela sua vida, por todos vocês, estar orando para você que está assistindo essa live. Amém? Hoje nós vamos falar um pouco sobre essa paixão que Jesus Cristo deu por nós, derramando o seu sangue pelos nossos pecados. Vamos orar então, Pai querido. Estamos aqui reunidos no Teu santo nome. Amém, Jesus. Deus, ainda que nós não estamos no templo, nós não estamos reunidos, Senhor, numa congregação, mas, Senhor, o Teu povo, que se chama pelo Meu nome, está em todas as partes, em todos os lugares. A Sua igreja, Senhor, é mais do que tijolos, do que fundações, do que templos, do que edificações. A palavra diz que vós sois o templo do Espírito Santo. Então, Deus, todos nós, em qualquer lugar, podemos adorar ao Senhor. E neste momento, Senhor, nos unimos a outros irmãos em todas as partes, para que possamos estar agora adorando, servindo ao Senhor. Ó Deus, glorificando o Seu nome nessa sexta-feira. Esta Páscoa tão diferente, tão peculiar, ó Pai. Diferente das outras, porque esta Páscoa, todas as pessoas estão no mundo inteiro atemorizadas e atravessando esta crise, esta pandemia, que tem afetado não só hospitais, sistemas de saúde, não só afetando vidas, causando mortes no mundo todo, também afetando a economia, trazendo, Senhor, Deus, um pavor no mundo. Ó Deus, mas o Senhor continua no trono, reinando. Por isso invocamos, venha o Teu reino e seja feita a Sua vontade em nossas vidas. O Senhor sabe, o Senhor conhece todas as coisas, e a palavra também diz que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Ó Deus, aqueles que o Senhor chamou segundo o Seu propósito. Então existe um propósito para tudo que está acontecendo. E nós, ó Deus, só queremos estar firmes em Ti. Firmes na rocha, aquele que colocou a sua fé em Cristo, aquele que obedece à palavra de Deus, está com os seus pés firmados na rocha. É isso que nós queremos, Senhor. Que a Tua salvação, ó Deus, esteja presente na vida de cada um. É assim que eu oro, no nome de Jesus. Fica conosco. Amém. Amém. Deus abençoe vocês. A paz do Senhor para todos. Irmã Lucinéia, irmã Rosiane e a todos que entrarem, que eu talvez não consiga ver aqui, tá bom? Nós vamos cantar um hino. Tá aqui minha esposa Joselene, que vai me ajudar. Amém. Tá bom? E tem a ver com a nossa mensagem de hoje.
Josi, antes que a gente transmita a mensagem dessa noite. Amém? Amém. Senhor, nosso Deus, maravilhoso Pai, nós te louvamos, Senhor, nesta noite. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, tem nos abençoado, ó Deus, tem estado conosco, tem segurado nas nossas mãos, ó Pai. Se não fosse o Senhor nas nossas vidas, ó Deus, o que seria de nós, ó Pai? Ó Deus, estamos aqui, ó Pai, porque confiamos em Ti, Senhor, porque cremos que quando nós levantamos as nossas vozes, tem um Deus Todo-Poderoso que está ouvindo, ó Deus, que está, ó Pai, com seus braços abertos, Senhor, para todo aquele que o buscar, Senhor. E por isso eu te peço, Senhor, uma bênção sobre cada vida, sobre cada lar, ó Pai, cada família, cada irmão que está aqui assistindo, ó Deus, que as bênçãos do Senhor, ó Deus, possam repousar sobre as nossas vidas, Senhor. Que aprendemos, ó Deus, possamos aprender, ó Pai, a descansar no Senhor e confiar no Senhor, ó Pai, porque o Senhor, ó Deus, é um Deus que tudo pode. Pai, muito obrigado, Senhor, por esse louvor, Senhor, que aqui nós entoamos, Senhor. Um louvor que tem uma letra maravilhosa, que fala do amor do Senhor para as nossas vidas, Senhor, a ponto de se entregar na cruz do Calvário para morrer em favor de nós, ó Deus, mesmo nós sendo pecadores. Ah, Senhor, muito obrigado pelo seu amor. E abençoe, Senhor Jesus, a cada vida. E que a tua palavra, ó Deus, venha, ó Deus, sobre cada um, ó Pai, e produza, Senhor, o resultado, ó Pai. Venha, Senhor, ó Pai, de encontro a cada coração e a cada vida, no nome do Senhor Jesus. Amém. 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 Então vamos para o momento da mensagem. Aqui, Jus, pega aqui para mim. Vou chegar mais perto aqui. Amém. Deus abençoe vocês mais uma vez. Irmã Rosiane, irmã Lucinéia, tá bom? Carlos Renato, meu cunhado. Isso aí, papai fresco. Carlos Renato. Hanna Chalub, tá bom? Todo mundo, Felipe Vieira, Evangelista Felipe, todo mundo que tá aqui, irmã Vânia, estivemos agora, né, agora há pouco com ela, com a sua família. E vamos para o momento da mensagem. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, se você puder, tá bom? Faça um esforço aí, abra a sua Bíblia no livro de Hebreus. Carta aos Hebreus, que a gente não conhece o autor. Todos os teólogos têm uma grande desconfiança que seja Paulo, tá bom? Mas não temos evidências suficientes para sustentar que seja o apóstolo Paulo, tá bom? Mas a carta aos Hebreus, que fala tanto sobre a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem, a certeza, né? Hebreus capítulo 9, verso 22. Nós vamos ler do 13 ao 22, tá bom? Antes eu gostaria de falar da ceia. Você que quer agendar para a gente poder estar servindo a ceia na sua casa, tá bom? Fale, pode passar um WhatsApp para mim, tá bom? 27988467519. Tem meu número também no grupo do WhatsApp, para que você possa receber a ceia na sua casa. Domingo também nós vamos transmitir um culto às 19h30, tá bom? E você pode também estar acompanhando conosco. Deus abençoe sua vida. A paz do Senhor, irmã Valdineia. Aleluia. A paz do Senhor, todos os irmãos que estão conosco, tá bom? Eu não vou conseguir falar o nome de todo mundo, mas Deus abençoe sua vida. Vamos para esse momento da palavra. Eu quero pedir que vocês tenham paciência, quero pedir que vocês abram a Bíblia de vocês, explorem, tá bom? Os versículos que eu vou falar, que é muito importante. Nós vamos falar sobre essa paixão de Jesus. E essa paixão de Cristo envolveu uma coisa, envolveu o sangue.
Então nós vamos focar no sangue de Cristo. O simbolismo do sangue está em toda a Bíblia. E em todo o Antigo Testamento, nas alianças, nos ritos mosaicos, na lei do Senhor, havia sacrifícios que envolviam o sangue. Então havia o sacrifício de animais. Esse sacrifício foi necessário para que as pessoas pudessem confessar os seus pecados. Os seus pecados então eram transferidos para aquela vítima, para o animal. O sacerdote degolava, então impunha as mãos sobre o animal. O sacerdote então perdoava, fazia essa petição a Deus para o perdão do pecado, daquele que estava oferecendo. O sangue, então, ele matava a vítima. O sangue do cordeiro ou do boi, qual era a oferta da pessoa, era derramado. E aquele sacrifício era queimado no altar. E o sangue dele era, então, aspergido sobre o altar. E depois deveria ser oferecido para perdão do pecado. Então, todas as coisas antes eram necessárias assim. Vamos lá. Se você vê lá no Jardim do Éden, o homem foi expulso do jardim porque ele pecou. Quando ele pecou, o que aconteceu? Ele foi afastado da presença de Deus. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus para que Ele não nos ouça. E o Senhor está perto, o Senhor está pronto para ouvir, está com seus ouvidos abertos para nos ouvir, porém os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus para que Ele não nos ouça. Então, como Deus resolveu esse problema da separação entre o homem e Ele? Foi através dos sacrifícios, foi através da oração. E Jesus, então, foi aquele que foi o cordeiro, o sacrifício em nosso lugar para restabelecer a comunhão. Por isso que Jesus fala que ninguém vem a mim a não ser, ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Vinde a mim, Então, assim, Jesus é a porta, Jesus é a ponte, Jesus é o caminho que leva ao Senhor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Tá bom? Hebreus capítulo 9, verso 13 primeiro nós vamos ler. Olha só. Porque se o sangue de touros e de bodes e a cinza de uma novilha espargida sobre os impuros os santificaram, quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu a si mesmo imaculado, ou sem mal, ou sem mancha, sem pecado, imaculado a Deus, purificará a vossa consciência das obras mortas, para servir ao Deus vivo. E por isso, ele é mediador. Preste muita atenção nessa palavra. Jesus Cristo é o nosso mediador. Ele é o mediador de um novo concerto, de um novo pacto, de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões, ou tudo aquilo que a gente saiu fora da lei de Deus, transgressão, que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Porque onde há testamento, necessário que intervenha a morte do testador. Então, quando Jesus fala, este é o novo testamento do meu sangue. Ora, o próprio Cristo está dando o novo testamento para nós e ele vai morrer a favor de nós para que nós herdamos aquilo que está escrito nesse pacto, nesse testamento. Verso 17, porque um testamento tem força onde houve morte, e ou terá ele algum valor enquanto o testador vive? Então, literalmente, há pessoas que dizem, não há diferença entre Antiga Aliança e Antigo Testamento, são coisas diferentes. Não, são a mesma coisa. A carta aos Hebreus vai explicar para nós, nitidamente, que a Antiga Aliança, Antigo Pacto, Antigo Testamento,
todas essas palavras se tratam da mesma coisa. Então Jesus vai morrer para que nós pudéssemos herdar a herança que o Senhor Deus tem para nos dar, que é o quê? A vida eterna. É isso? Então, olha só, porque um testamento tem força onde houve morte, e terá algum valor enquanto o testador vive? Pelo que também o primeiro não foi consagrado sem sangue, porque havendo Moisés anunciado a todo o povo e a todos os mandamentos segundo a lei, tomou o sangue dos bezerros, dos bodes, com água, com lã purpúrea, com isopo, e aspergiu até mesmo no livro diante de todo o povo, dizendo: este é o sangue do testamento que Deus tem vos mandado. E semelhante aspergiu o sangue o tabernáculo e a todos os vasos, os utensílios que eram usados no tabernáculo do ministério. 22. Quase todas as coisas, segundo a lei, se purificavam com sangue, e sem derramamento de sangue não há remissão de pecado. Então, todas as coisas deveriam ter um pacto de sangue. Vamos lá. Quando Adão foi expulso do jardim do Éden, a partir dali ele perdeu a comunhão com Deus. E para que houvesse perdão dos pecados, eles deveriam oferecer sacrifícios. E você conhece então o episódio entre Abel e Caim. Abel ofereceu o melhor do fruto, o melhor que ele tinha das suas ovelhas, pois ele era pastor de ovelhas. Veio Caim, então, que ofereceu as coisas que ele tinha plantado, mas ele ofereceu apenas uma oferta. Não foi dado de coração, de sinceridade, realmente. E Deus atentou para a oferta de Abel, mas não atentou para a oferta de Caim. E o que diz a palavra lá em Gênesis? Caim então se irou, teve muita inveja e matou o seu irmão. Quando Abel cai no chão e o sangue de Abel é derramado no chão, a palavra diz que o sangue de Abel clamava desde a terra. Por isso que Deus, quando fala com Caim, fala: onde está o seu irmão? E ele: sou eu guarda do meu irmão, por acaso? Sou eu eu sou vigia do meu irmão? E ele fala: onde está seu irmão? Pois o sangue dele clama desde a terra. A primeira vez que o sangue de um ser humano é derramado na terra. E então o primeiro inocente morre, o primeiro assassinato. Então a primeira família tem o seu primeiro assassinato. E é muito triste. E a gente acha que isso vai acontecer somente com essa primeira família. Não, vai continuar, o pecado vai se multiplicar no mundo, de sorte que até hoje, o mundo jaz no maligno. Então eu quero frisar sobre essa palavra sangue. A palavra sangue no hebraico é dam. Dam. Essa palavra também quer dizer vermelho, por exemplo, Adão. A palavra Adam é uma palavra que também vem dessa palavra vermelho, avermelhado. A palavra Adam. Dam quer dizer sangue. Adão é o nome do homem que era vermelho porque veio do barro, porque veio da terra. E a palavra terra, solo, também no hebraico é Adamá. Então nós vemos tudo isso, que o homem veio da terra, que o homem, o homem que era vermelho por causa do barro da terra, da onde ele foi tirado, da onde ele foi criado. E para se purificar, para se pagar pela vida deste mesmo ser humano, também era necessário derramamento de sangue, só que o sangue inocente. Por isso que Jesus precisou ser oferecido a nós na cruz do Calvário. Tá bom? Então vou falar sobre locais e situações em que Jesus derramou o seu sangue por nós. Ele começa a ser entregue pelos nossos pecados. Então lá em Mateus capítulo 26, versículo 36, você vai ver Jesus, ele começa a sofrer verdadeiramente a paixão de Cristo. Ele começa a sofrer em nosso lugar. Ele tem
como a paixão também é uma palavra que a gente ouve falar sobre compaixão, ou seja, se colocar no lugar do outro, ter então a misericórdia, ter afeição. Deus teve misericórdia pelo seu povo. E aí no Mateus capítulo 26, verso 36, vai estar escrito assim: então chegou Jesus com ele a um lugar chamado Getsêmani, o jardim, né? E disse aos seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou além orar. E levando consigo Pedro e 2 dos filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Preste atenção nessa palavra. Começou a entristecer-se e angustiar-se muito. Então ele lhes disse, olha o que Jesus vai dizer para os filhos de Zebedeu e para Pedro, né? Pedro, Tiago e João, os 2 filhos de Zebedeu, Tiago e João. Ele vai dizer para esses 3, a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai e vigiai comigo. Gente, olha só, esse versículo é muito forte e mostra a humanidade de Cristo. Jesus não podia ser um super-homem aqui. Jesus, ele encarnou. É muito interessante a gente falar sobre isso. Ou seja, Jesus nasceu como um bebê, foi sim um milagre, ele foi concebido pelo Espírito de Deus, né? Por isso que a palavra diz lá em Gênesis, a semente da mulher, a promessa de que a semente da mulher ia esmagar a cabeça da serpente, ou seja, ia desfazer as obras do diabo, ia desfazer aquilo que o diabo fez de tentar o homem e trazer o pecado ao mundo e trazer a condenação da morte ao mundo. Então, a semente da mulher, Jesus Cristo, aquele que nasceu, profetizado pelos profetas, como diz lá em Isaías capítulo 7, como diz nos profetas, né? Um filho se nos deu, o principado está sobre seus ombros, e ele será chamado Deus forte, conselheiro, Pai da eternidade, príncipe da paz. Esse é o nosso Jesus, profetizado desde muitos anos atrás, antes dele nascer. O profeta Miqueias profetizou o lugar, o local onde ele deveria nascer. E tu, Belém Efrata, não serás a menor entre a cidade de Judá, mas de ti sairá o rei. Então é outra profecia. No livro de Oséias fala do Egito, chamei o meu filho. Isaías 53 fala que ele foi moído pelas nossas transgressões. Ele ofereceu-se, né, por nós, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então há várias profecias falando sobre a vinda de Jesus Cristo. Jesus Cristo também encarnado, por isso ele seria chamado Emanuel. A palavra Emanuel quer dizer Deus conosco. Então Deus se fez carne, habitou no meio de nós, verdadeiramente como uma forma humana, se humilhou em forma de servo para que ele pudesse oferecer-se como sacrifício. Tinha que ser um homem perfeito para oferecer pelo Adão, por nós, eu e você, a humanidade, para que nós pudéssemos ser salvos. E aqui Jesus vai falar assim, a minha alma, Jesus está falando, a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e vigiai comigo. Gente, o homem de Nazaré, também chamado o Galileu, também chamado de Rei dos Reis, também chamado Leão da tribo de Judá. Esse homem, ele mesmo, você vê que Jesus está dizendo, a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai e vigiai comigo. Por que Jesus está triste até a morte? Olha só, se a gente acreditasse que essa Bíblia fosse um engano, que ela foi adulterada, que as pessoas inventaram coisas aqui, entendeu? Gente, então essa era uma parte que a gente podia cortar da Bíblia e dizer assim, não, Jesus não falou isso não. Minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui, vigiai comigo. Ou seja, a gente vê que Jesus está com medo. A gente vê que Jesus está apavorado, a gente vê que Jesus está muito triste, a gente vê que Jesus está sofrendo uma pressão muito grande sobre as suas costas, sobre a sua vida. Ele está sobre um nível de estresse muito grande porque ele diz, minha alma está cheia de tristeza até a morte. Então Jesus estava falando sério. O mesmo Jesus que estendia as mãos e as pessoas eram curadas. O mesmo Jesus que disse para Jairo, não temas, crê somente. O mesmo Jesus
que levantou as mãos e disse para o mar: acalma-te. Agora este super-homem que anda por cima das águas, que multiplica os pães, os peixes, este mesmo Jesus que vai fazer milagres e milagres, ressuscitou o homem morto há 4 dias, ele vai chegar no jardim do Getsemane e vai dizer: minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai e vigiai comigo. Então Jesus está sendo pressionado. A palavra Getsemane é a palavra Gat Shemani em aramaico. É uma palavra que quer dizer prensa de óleo. Então havia uma pedra com um rolo, uma pedra bem gigante, uma roda de pedra gigante, e ela girava por cima de uma outra, e ali se colocava em sacos todas as azeitonas que geram azeite, e elas eram prensadas ali. E quanto mais elas eram prensadas, o óleo saía. E geralmente o primeiro óleo é o óleo mais caro, o óleo mais puro. Então Jesus está derramando ali a sua vida e começou a derramar o seu sangue, porque a pressão foi tão grande que ele foi orar. E quando ele foi orar, o suor começou então a sair gotas de sangue. Imagine Jesus prostrado no chão. A palavra diz prostrado, e ele, quando ele estava ali prostrado, ele começa a derramar sangue junto com seu suor. Ou seja, a pressão de Jesus subiu, elevou-se totalmente. Se nós tivéssemos um aparelho de pressão, poderíamos medir a pressão de Jesus, poderia estar em 16, 18, eu não sei quanto poderia ser aquela pressão sanguínea, mas a pressão foi tão grande que os microvasos de Jesus, do seu rosto, começaram a se romper, e o sangue que vazava misturava então com o suor. A pressão era enorme. Se fosse eu e você, se fosse um cardíaco, qualquer outro, teria morrido pela pressão tão grande que estava acontecendo com ele. Mas Jesus estava ali, ele não podia morrer naquele momento, porque ele estava levando os pecados do mundo inteiro. Então o primeiro sangue de Jesus que vai ser derramado é ali no jardim do Getsemane. Mateus capítulo 27, nós vamos ver a segunda vez que o sangue de Jesus vai ser derramado. Ele vai ser preso, então, ali mesmo no jardim. E Mateus 27, verso 26, diz assim, Jesus está sendo julgado. Mateus 27, 26. Então soltou Barrabás e, tendo mandado açoitar Jesus, entregou para ser crucificado. Então Jesus foi açoitado, e os açoites eram pesados. O açoite romano era feito com couro, e nas pontas geralmente tinham amarrados pedaços de metais ou pedaços de ossos. Se você conhece o filme Paixão de Cristo, do famoso diretor Mel Gibson, também ator famoso, você vai ver que lá havia os açoites com aquelas pontas, e quando os açoites batiam nas costas de Jesus, muitos deles cravavam e agarravam nas costas de Jesus, e aquilo voltava. Então aquele que açoitava, o algoz de Jesus, vamos dizer assim, aquele soldado que ficava batendo, ele não tinha pena, ele batia com força e puxava, aquilo ia tirando a carne de Jesus, de forma que Jesus sofreu muito e derramou muito sangue durante aqueles açoites. Poucas pessoas aguentavam os açoites romanos, muitos poderiam morrer ainda ali nos açoites, mas Jesus também era fisicamente muito forte, porque o cordeiro tinha que ser perfeito, tinha que ser um cordeiro sem mácula, um cordeiro que tinha saúde suficiente para que depois pudesse ser oferecido. Então Jesus derrama o seu sangue quando é açoitado, e a palavra diz que por suas pisaduras,
Essa palavra pisadura é uma palavra antiquada, antiga, muito usada, por exemplo, para cavalos, quando você coloca, né, a sela no cavalo e ele faz uma ferida chamada de pisadura, ou seja, a mesma palavra usada para uma marca, uma pisadura, né, uma ferida que causa um sangramento ou que causa ali um mal muito grande. Então, Jesus sofreu muito pelas nossas vidas. Jesus sofreu demais e derramou seu sangue mais uma vez. Uma outra ocasião é quando ele entrega aos soldados. Pilatos entrega Jesus aos soldados. E aí o que os soldados vão fazer com ele? Vão cravar sobre ele uma coroa de espinhos na sua cabeça. E quando crava essa coroa de espinhos, com espinhos como se fosse de laranjeiras da Índia, e esses espinhos entram na sua cabeça. Eu não sei se você já teve algum sangramento aqui na cabeça. Eu mesmo já fiz 3 pontos aqui na testa. E no dia que eu sofri esse corte, eu sangrei muito. Parecia que era um corte enorme. Então imagine uma coroa de espinhos sendo cravada sobre a cabeça de Jesus. Pastor, por que você está me torturando com todas essas informações? É porque você tem que conhecer e saber que o seu Cristo morreu por você. Porque muitas vezes Deus vai te pedir algumas coisas e você não tolera ser humilhado por coisas pequenas. Muitas vezes nós queremos a nossa razão, nós queremos falar mais alto, nós queremos ter sempre estar por cima. Mas se Jesus olhasse para isso, se ele tivesse orgulho, se ele se exaltasse em si mesmo, se ele dissesse, não, eu sou Deus, eu não posso passar por isso, eu já me assentei no trono dos céus, os anjos me adoram, com estalar de dedos eu chamo uma legião de anjos para me proteger, mais de 6.000 anjos podem estar aqui apostos, um só anjo mata mais de 185.000 soldados de uma vez só, como aconteceu lá com o exército de Senaqueribe na Síria, o clamor do rei Ezequias, um anjo só destruiu 185.000 pessoas, 185.000 soldados, para que Judá não fosse subjugada. Então, Jesus podia fazer qualquer coisa para sair daquele sacrifício, mas ele foi aceitando, ele foi se humilhando. Eu quero antecipar e ler para você no livro de Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2, que fala desse sacrifício de Cristo. Olha só, por que Jesus passou por isso? Você conhece, eu gosto muito de ler essa passagem, mas eu quero ler de novo. Filipenses 2, verso 5 diz, de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Sentimento, que sentimento é esse? Esse sentimento aqui, ele mesmo sendo em forma de Deus... Conhece aquela pessoa que fala assim, com quem que você está falando? Você está falando com o filho do prefeito? Você está falando com o governador, com o juiz? E a pessoa joga logo os seus direitos. Olha o que Jesus fez, mesmo sendo Deus, mesmo sendo em forma de Deus. Não teve usurpação, orgulho de ser igual a Deus, mas ele aniquilou a si mesmo, tomando uma forma de servo, fazendo-se semelhante a homens. E achando em forma de homem, humilhou-se a si mesmo. Humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. A quem Jesus estava obedecendo? Ele estava obedecendo a Deus. Deus falou, você é o Cordeiro. Por isso que a Bíblia fala que Jesus é o Cordeiro de Deus, que foi morto antes da fundação do mundo, antes de criar o tempo, antes de bater o primeiro minuto do primeiro relógio do mundo, antes de existir os céus e a terra. Deus já reservou Jesus para ser o nosso Cordeiro. Antes de ocorrer o problema na sua vida, Deus já tem a solução para a sua vida. Basta você acreditar nele. E Deus trouxe Jesus para ser a solução da sua vida. Você não era nem nascido ainda e Deus já tinha dado escape a você. Você não era, nem sabia discernir entre a mão direita e a esquerda. Você ainda nem era adulto e Jesus já tinha perdoado os seus pecados e os pecados que você já vem cometendo. Isso é para que você aprenda a se humilhar como nosso Senhor Jesus, pelo que Deus o exaltou. Soberanamente Ele deu um nome acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho,
dos que estão nos céus e na terra, debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Aleluia! Esse é o nosso Deus, glória a Deus. Jesus é a nossa solução, isso mesmo, Carlos Renato. Jesus é a nossa solução, aleluia. O que mais aconteceu com Jesus? Jesus suou com uma pressão muito forte, gotas de sangue. Jesus foi então colocado uma coroa de espinhos. Os soldados romanos eram muito malvados e colocaram uma coroa de espinhos na cabeça de Jesus. Açoitaram Jesus violentamente. Ele já tinha derramado muito sangue. Nenhum de nós já teria aguentado toda essa pressão e tudo isso. Em Isaías capítulo 50, verso 6, lê lá na sua Bíblia. A palavra fala que ele oferece as suas costas aos que o açoitaram e eles puxam a sua barba. Você sabe que os judeus usam barbas longas. O judeu na época de Jesus usava barbas longas. E eles puxavam a barba de Jesus, arrancaram os pelos da barba de Jesus. Isso é muito dolorido, irmão. Você que faz a barba, uma gilete que corta. Depois aquilo fica ardendo o dia inteiro. Puxaram a barba de Jesus. Foi dolorido demais. Eles tentaram de várias formas fazer Jesus desistir ali, mas Jesus não desistiu. Você acha que foi fácil para Jesus? Não foi, não foi. Salmos capítulo 22, esse grande salmo. Jesus então vai ser crucificado. E lá em Salmo 22, 1000 anos antes de Cristo nascer, Davi, o rei Davi, vai profetizar. Esse salmo de Davi, ele fala assim: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus vai dizer essa frase lá na cruz e vai dizer: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Ele vai dizer: Deus meu, por que me desamparaste? E por que Jesus vai fazer isso? Por que Jesus realmente ele fica sozinho? Será que Deus realmente o abandona? Sim, quando Jesus está sendo crucificado, ele está levando sobre nós, sobre ele, os nossos pecados. Ele está levando sobre ele as nossas culpas. Então ele está crucificado levando as nossas culpas. E a palavra diz: a alma que pecar, esta morrerá. Ou seja, a maldição que era sobre nós está sobre Jesus Cristo. E uma das maldições do pecado que está sobre o homem pecador é o afastamento de Deus. E se nós não aceitarmos a Cristo como nosso Salvador, se nós não aceitarmos esse sacrifício, o que vai acontecer é que nós vamos viver eternamente separados com Deus. Desde já ficaremos separados eternamente com Deus. Então, quando Jesus estava sendo crucificado, ele experimentou a experiência mais terrível da existência, da vida dele. Deus então vira o rosto para Jesus e Jesus fica só ali na cruz do Calvário. Então, por isso que ele grita, ele fala. Jesus não fala mentira, ele é verdade, é a vida. Então ele vai dizer: Deus meu, por que me desamparaste? Então ele vai ficar sozinho mesmo. No Salmo 22 profetiza isso. E no Salmo 22, verso 16, vai falar como que Jesus vai derramar seu sangue na cruz também. Salmo 22, 16 diz: pois me rodearam cães e ajuntaram os malfeitores. Os malfeitores me cercaram e traspassaram-me as mãos e os pés. Aqui mostrando 1000 anos antes de Cristo que Jesus seria morto, crucificado, e sua mão e seus pés seriam transpassados. Em João capítulo 19, verso 33, Jesus expirou, já está morto. E a outra vez que Jesus vai derramar o seu sangue, os soldados perfuram o seu peito e a palavra diz que saiu água e sangue. Por que Jesus passou por tudo isso? Porque ele precisava derramar o seu sangue. E é o sangue de Jesus que nos liberta e nos purifica de todo o pecado. Para encerrar, você vai ver na sua palavra, vai ler na sua palavra 2 versículos que eu vou mostrar para você, que está em João 8,36.
João capítulo 8, verso 36 diz assim, a gente encerrar. João 8,36 diz: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Vamos ler de novo? Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Nessa época de Páscoa, uma data que relembra a saída do povo de Israel do Egito, a libertação do povo hebreu que era escravo no Egito, que ficou ali sofrendo açoites, que acordava dia a dia construindo, né, as pirâmides, construindo construções e templos do Egito. Muitos ali morreram, muitos foram açoitados. E então Deus olhou para o clamor daquele povo. Aquele povo começou a clamar. Deus então chama Moisés lá do deserto, traz ele de volta. E através de Moisés e Arão, Deus começa a julgar o povo do Egito, julgar os deuses do Egito e julgar a maldade do Egito. E então começa a descer as 10 pragas que você já conhece, até chegar na última praga. E a última praga é o checkmate, é a última praga que vai libertar o povo de Israel do Egito. E este é um símbolo, porque todos os anos Israel deveria comemorar a Páscoa. Todos os anos, até que chegou a época de Jesus. Quando chegou na época de Jesus, exatamente na época da Páscoa, Jesus foi crucificado. Por quê? Porque Jesus era o Cordeiro Pascal, aquele mesmo que o sangue era passado nos umbrais das portas. Este Cordeiro, agora o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, como disse João Batista, no batismo de Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus é o nosso libertador. Jesus vai nos arrancar, nos tirar do império das trevas e nos levar para o reino do seu Filho amado. Amém? E o que nós vamos fazer diante dessa grande bênção, desse testamento que nós vamos ganhar de Cristo? Gálatas 2:20. Antes, em Efésios 2:4 diz assim: pela graça sois salvos por meio da fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então nós somos salvos pela graça, através de Jesus. Nenhum de nós vai conseguir ser salvo pelas obras. Não vamos ser salvos por pagar penitências. Não vamos ser salvos porque um ou outro diz que nossos pecados estão perdoados, ou pela religião, ou pela filosofia, pela sabedoria humana. Não, nós vamos ser salvos pela graça de Jesus. Amém? E Gálatas 2:20, para você fazer algo para o seu Deus, enquanto Ele te oferece essa grande dádiva, é o seguinte. Gálatas 2:20 diz: já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por si mesmo, e se entregou a si mesmo por mim. Então, que nós possamos mortificar a nossa carne, que nós possamos realmente oferecer a Deus a nossa vida e ser crucificado com Ele. Como assim, Ricardo? Eu vou me crucificar? Sim. Como você vai crucificar? A sua vontade. Então, o seu coração sempre quer fazer a sua própria vontade. Então, o seu orgulho, a sua soberba, as coisas que você quer, os seus desejos, você deve suprimi-los, você deve aniquilá-los através da vontade de Deus. Todas as coisas que você fizer precisam estar pautadas pela vontade de Deus. Assim você vai continuar servindo ao Senhor. Você deve crucificar as suas vontades, o seu pecado, porque ninguém aqui é inocente, não. Todos nós necessitamos do perdão de Cristo, do sangue de Cristo. Eu, você, todos os que estão lá fora necessitam do perdão de Jesus. E essa Páscoa é a oportunidade da gente se arrepender, da gente se humilhar e colocar Jesus no trono do nosso coração e humilhar a nossa vida cada vez mais para que nós possamos ser exaltados por Cristo. E é isso que eu quero que você possa guardar no seu coração. Amém, meu irmão? Deus abençoe a sua vida. Que Jesus Cristo
possa nascer no seu coração, que você que não aceitou a Cristo como seu Salvador possa oferecer a vida para Ele e aceitar a Cristo como seu Salvador e reconhecer que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Amém? Deus abençoe sua vida. Quero fazer uma oração para a gente terminar. Pai querido e amado, lá no jardim do Getsêmani, o Senhor fez a oração mais difícil do universo, em que o Senhor disse: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Contudo, faça-se a tua vontade e não a minha. Por isso, ó Deus, também queremos crucificar a nossa carne com Cristo. Já estou crucificado com Cristo, agora não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Da mesma maneira que Jesus, mesmo sofrendo toda aquela pressão, fez a vontade do Pai, fez a vontade daquele que o enviou, também possamos fazer a vontade de Deus. Abandonar os nossos maus caminhos, abandonar nossas vontades e nosso orgulho e verdadeiramente fazer aquilo que é certo para Deus. Deus possa abençoar a vida de cada um que está assistindo essa mensagem no nome de Jesus. Que o nome de Jesus seja glorificado na vida de cada um aqui. E que essa Páscoa, em que literalmente as ruas vão ficar vazias e as pessoas ficarão dentro das suas casas, verdadeiramente elas possam não só fazer isso por causa de uma praga, de uma doença, por causa do Covid-19, mas elas possam também, em suas casas, buscar, se humilhar, se entregar ao Senhor Jesus. Pois Jesus Cristo está voltando, brevemente Ele vai voltar para buscar a sua igreja, vai buscar uma igreja lavada e remida no sangue de Jesus. Então, que todos possam ter essa oportunidade, essa graça. No nome de Jesus, que nós possamos nos arrepender, que nós possamos receber esse Jesus maravilhoso em nossas vidas. Em nome de Jesus, assim, eu abençoo a todos que estão aqui. Amém. Deus abençoe sua vida. Logo mais, então, no domingo, nós estaremos juntos de novo. Deus abençoe sua vida, no nome de Jesus, com o amor de Deus, a graça do nosso Senhor Jesus, a comunhão do Espírito Santo esteja com todos. Muito obrigado. Obrigado, meu cunhado aí, Carlos Renato. Glória a Deus também. Deus abençoe sua vida, seu filhinho, sua família, no nome de Jesus. Deus abençoe, Diácono Marcos, Evangelista Felipe, Evangelista Nicolas, Irmã Wanda, Fernando, Evangelista Fernando, Deus abençoe sua vida. Diácono Guilherme, a paz do Senhor, Deus abençoe. Irmã Maria Madalena, Irmã Gabriela, quem mais que está aqui, gente? É muita gente. Deus abençoe. Se eu esqueci o nome de alguém, me perdoa. Que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida. Uma feliz Páscoa para você e que você possa contemplar e ver a glória de Deus. Que Deus sustente você nesse momento de crise que o país está enfrentando, mas que você seja como Israel, na terra de Gósen. As pragas não atingiram Israel e Israel saiu cantando o hino da vitória, atravessou o Mar Vermelho, passou pelo deserto, e que nós possamos ser pessoas de fé, confiantes que Deus irá nos dar vitória no nome de Jesus. Mas firma sua casa sobre a rocha, firma sua casa sobre Jesus Cristo, o único e verdadeiro Senhor, o único Salvador do mundo, o único mediador, o único que pode perdoar os nossos pecados, que pode nos lavar com o sangue do Cordeiro, o sangue dele que nos purifica de todo pecado. Deus abençoe sua vida, que essa mensagem possa encontrar seu coração, possa abençoar a sua vida. No nome de Jesus. Amém.